se eu disser pra vocês que a carta do Joker é a carta final que aparece no episódio final da segunda temporada de Alice in Borderland, explica muita coisa, principalmente até mesmo se não houver uma terceira temporada. Vocês acreditam? Se não, fiquem comigo, porque assim como eu tive muitas dúvidas e procurei não só entender a série em si, mas também correr atrás de algumas coisas que eu não havia entendido, eu vim trazer aqui pra vocês coisas que talvez vocês não saibam e pode desvendar muitas perguntinhas, muitos questionamentos que vocês andam tendo na cabecinha de vocês. O jogo vai começar. Aguarde, por favor. O que tá acontecendo? Uma vez que você cruza a fronteira, não tem como voltar. Sua única opção é participar do jogo. Como eu influenciaria esse jogo? Se eu fosse o mestre. Morte inclemente aos traidores. Pensa. Então, a tão esperada segunda temporada de Alice in Borderland chegou ao stream, acho que nessa semana, se eu não me engano. Mas não é novidade que a série tem sido bastante bem recebida por pessoas que consomem esse conteúdo, tanto quanto as pessoas que estão chegando nesse novo mundo dos doramas e tal. Mas sempre foi muito sucesso desde o anunciamento do lançamento da série, tanto que ela já é comparada com grandes séries da Netflix também, Sweet Home e Squid Game, por terem umas temáticas assim, igualmente iguais, mas também já foi comparada com filmes muitos antigos de terror, mas que fez já grandes sucessos, como Jogos Mortais. E essa segunda temporada trouxe muitos questionamentos pra gente, principalmente lá no final, com a carta do Joker, tá? E eu estou aqui para dizer tudo que eu entendi sobre a série, e também coisas que eu andei pesquisando também, que faz muito sentido, e que talvez possa fazer sentido para vocês também, e possa, de certa forma, ajudar vocês a entender melhor sobre essa segunda temporada, e também por que a possibilidade de ter uma terceira temporada. Tá? Vamos lá, estou com um negócio de um questionário aqui. Não vou ler, tá? Mas eu vou, só pra me ajudar a auxiliar aqui, pra, sabe, falar com vocês. Questionamento que é muito importante o que significa Borderland? Gente, Borderland significa fronteira. Eu vou deixar aqui o significado aqui na tela, tá? De todas as coisas que eu for dizer e que eu peguei de certos lugares, de certos dados, eu vou deixar aqui. Mas Borderland nada é mais do que fronteira. Significa fronteira. Aí você pensa, fronteira do quê? Fronteira desse mundo paralelo que eles estão, por assim dizer, por enquanto, tá? E o nome Arizu, o que significa? O nome Arizu significa Alice. Então, entendendo que Borderland é fronteira e o nome Arizu é Alice, aí vem outro questionamento. Em que certo ponto a série faz paralelo com Alice no País das Maravilhas? O nome Arizu já explica tudo, né? Alice. Então, podemos dizer que o Arizu é Alice no País das Maravilhas, mas no caso aqui seria no país em Borderland, tá? Então, entendendo isso, vocês já entendem onde eu quero chegar mais um pouco, né? Aí, aqui, o que significa os naipes e os números das cartas? Gente, os naipes, tipo, fazendo paralelo de Alice no País das Maravilhas, os naipes você via como os mandantes, assim, da Rainha Vermelha, da rainha lá de coração, que eu não sei o nome, não entendo muito bem, sobre Alice no País das Maravilhas, porque assisti poucas vezes, não é um desenho que eu gosto muito, me julguem, mas enfim, mas nada contra, tá? Aí chegamos no que significa os naipes das cartas e os números. Os naipes seriam a habilidade dos personagens em certos jogos, por exemplo, espada, que significa jogos de resistência. Temos muito exemplo como a Uzagi, que é escaladora.
Então ela tem uma grande resistência física a isso. Inclusive, a Netflix liberou uma imagem dos personagens com cada naipe que eles se encaixariam, que no caso seria em cada naipe que eles são, sabe, bons, independente do jogo, entendeu? E também temos os naipes de paus, que é jogos de trabalho em equipe, que, a Queená, maravilhosa, né? Sempre se preocupando com a equipe, principalmente com os planos do Tisha, que é o grande melhor amigo dela. Então, também temos os naipes de ouros, que é jogos de raciocínio, que temos muito como exemplo isso o próprio Arizo, que ele é mais racional. E uma coisa também que estava bem na nossa cara, e a gente não percebeu isso, é que assim, no mangá original, pelo que eu andei pesquisando, Alice, que é o Arizo, estaria no mundo paralelo, que também poderia ser um limbo. O que seria um limbo? O limbo seria uma pessoa que está entre a vida e a morte. Então ela não está nem viva e nem morta. Esse seria o limbo. E teve uma parte da série que eu vou por aqui que mostra o Arizo jogando aqueles jogos de violência que ele vivia jogando e ele vive em um. Então, se a gente parasse assim pra pensar só mais um pouquinho, tava na nossa cara o tempo todo que ele tava num mundo no qual ele mesmo se imaginou, sabe? Tipo, olha as coisas que ele consome. Não é muito difícil, sabe, de juntar um com o outro. Tá? Terminando os naipes, temos o naipe de copas, que é os jogos psicológicos e emocionais de traição, que temos muito como quem se encaixa perfeitamente nisso é o Tisha. O Tisha adora brincar com o emocional das pessoas, com o psicológico, tanto que ele não tem problema nenhum para sacrificar pessoas para ganhar o jogo, por exemplo. Enfim. E os números nada mais é do que a dificuldade de cada jogo, entendeu? Por exemplo, se foram 7, 7 é um número maior. Então, a dificuldade vai ser maior. Se for um 2, sabe? Por aí. Só um exemplo para vocês entenderem mais ou menos do que eu quero tratar. Vocês entendendo isso, já dá para entender muito melhor as referências que a série faz com, sabe? Com Alice no País das Maravilhas. Porque se a gente for parar pra pensar, quando a Alice cai no buraco, ela chega num mundo, sabe? Muito doido, por assim dizer, que é coisa da imaginação dela, que no caso seria também coisa da imaginação do Arizo. Que quando teve a explosão toda lá da cidade, lá do Japão, eles ficaram inconscientes. Então, posso dizer que o mangá, por se tratar que eles estão no limbo, entre a vida e a morte, não é muito diferente da série. Porque eles realmente estão lá na cama de hospital, sem saber se vai viver, se vai morrer. Enfim. E então, aí entra a grande questão do que seria o Joker. O Joker, no mangá original, significa que ele é o barqueiro. No mangá original, ele só é apresentado pro Arizo e pro Uzagi. E ele é uma entidade. E se for parar pra pensar, não é muito diferente, porque na maioria dos jogos de cartas, o Joker não é usado. A gente não sabe para que serve o Joker. Então ele é uma figura enigmática, uma figura misteriosa. Então, esse é o grande X da questão para abrir uma brecha para uma terceira temporada. Porque a gente não sabe o que significa o Joker. Não sabe se ele é alguém ou uma entidade, um outro jogo. A gente não sabe nada em relação a esse naipe, com essa figura. Mas no mangá original, como eu disse, ele é o barqueiro que é responsável para fazer a travessia da pessoa, se ela vive ou se ela morre. Se vocês for parar pra pensar, aquele Brutamonte lá, que eu não lembro o nome dele, mas que quis queimar todo mundo na fogueira igual doido, lá no jogo da bruxa. Então, ele não acordou. Ele tá na cama de hospital e ele não acordou.
Então a gente não sabe se ele realmente tá vivo ou se ele tá morto. O que também entra uma brecha para uma terceira temporada, para saber o que vai acontecer com ele, entendeu? Então esse é o plot, cara, sério. O grande plot foi o Joker, porque assim, quem entendeu a série toda vai entender o que ele significa. Então, tipo, para algumas pessoas, mesmo se não houver uma terceira temporada, já foi explicado o que significa o Joker. Mas pra quem não entendeu direito e tal, né, fica meio um pouco difícil, por isso que eu tô aqui vindo compartilhar essas coisas aqui com vocês, o meu entendimento nisso. Mas também entra a grande questão do que ele seria. Assim, há muitas questões a serem desvendadas acerca desse Joker, principalmente para quem não entendeu totalmente como a série queria abordar essas coisas e tal. E o último, mas não menos importante, é tudo aquilo que eles viveram dentro de Borderland, ou como do mangá original, o Limbo. Foi coisas da imaginação do Arisu, conforme a explosão lá. Mas pode se tratar também de sonhos compartilhados. O que seriam sonhos compartilhados? Vou deixar aqui pra vocês, mas também vou falar que, pelo que eu pesquisei, seria quando duas pessoas sonham a mesma coisa. E não necessariamente elas precisam estar num cenário igual. Elas podem realmente estar, mas às vezes ocorre de elas estarem em cenários diferentes. Mas são quando duas pessoas sonham a mesma coisa. Não foi comprovado ainda cientificamente o que provoca isso e tudo mais. Mas creio que tem a ver com as coisas de ondas cerebrais e coisas assim, porque um exemplo muito, muito bom disso é quando, por exemplo, eu convivo muito com uma menina que tem o ciclo como de qualquer outra menina, sabe? E a gente acaba, sabe, tendo ciclos iguais, por exemplo. Isso ocorre quando você passa muito tempo com a pessoa, quando você convive muito tempo com a pessoa. Sonhos compartilhados pode dar muito a isso também. Embora não, como eu disse, não foi confirmado cientificamente o que provoca isso. O que também abre uma brecha porque lá no final da temporada mostra que todos eles estavam no mesmo local quando tudo isso aconteceu. Então o Arisu não conhece eles na vida real, apesar de ele começar a conhecer a Usagi. Mas ela também tem a sensação de ter já visto ele em algum lugar e tal. Então, o que também abre uma possível brecha para uma terceira temporada. Todas essas questões que eu citei, mais esses negócios de agora. Enfim, o vídeo é isso. Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês acerca disso. Continue dando stream na série. Se possível, maratone ela toda, porque isso depende muito, principalmente nos primeiros momentos, se os desenvolvedores e a própria plataforma acha que é viável ter uma terceira temporada. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também querem uma terceira temporada. Então é isso. Tem muito stream. E é nóis.